Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade, né, no tópico de estatística, quando a gente fala de medida de centralidade, né? Então, medida de centralidade, hoje a gente vai falar um pouquinho de mediana, né? Como que eu encontro a mediana, né, numa tabela de frequência. Então, vamos lá. A gente já viu que as medidas de centralidade, elas são a média aritmética, tanto a simples como a ponderada, a moda e a mediana. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais da mediana. Para isso, a gente colocou uma situação problema aqui, ó. Em uma turma de uma escola de medicina, um aluno registrou o batimento cardíaco por minuto de seus colegas, obtendo os seguintes dados. Então, ele fez uma pesquisa simples, uma coleta de dados, e chegou nessa tabelinha aqui. Então, aqui está o batimento cardíaco dos 47 colegas de turma aí, né? Que ele perguntou, né? Que ele fez a... Então, ó, os dados não estão organizados, não estão em ordem, né? Não tem um rol, não tem uma tabela, simplesmente é uma coleta de dados. Observe que nessa tabela muitos valores aparecem repetidas vezes, mas ainda os dados encontram-se dispostos de modo aleatório, complicando uma análise mais detalhada de seus elementos. Para isso, a gente vai organizar esses dados construindo a tabela de distribuição de frequência. A frequência de um valor será o número de vezes que esse valor aparece na amostra, então na tabela. Então, isso a gente já fez, né, nas aulas anteriores. Então, a gente vai fazer só duas colunas da tabela aí, que é a frequência e a frequência acumulada, que é o que eu preciso para calcular a mediana. Então, vamos lá. Os dados são esses. A gente chegou nessa tabelinha aqui, ó. 75 batimentos, 3 pessoas. 76 batimentos, 8 pessoas. 77 batimentos, 5 pessoas. Eu coloquei em cores diferentes ali para ficar mais fácil a gente localizar os valores, ó. 78 batimentos, 7 pessoas. 79 batimentos, 2 pessoas. 80 batimentos, 3 pessoas. 85, 6 pessoas. 88, 2 pessoas. 90, 7 pessoas. E 92, 4 pessoas, totalizando as 47 pessoas aí do grupo, né, da sala dele. Vamos lembrar da frequência acumulada. O que eu faço com o FA, né, da tabela lá? Eu vou repetir o primeiro valor da frequência, que é 3, coloco ele de novo do lado. Agora eu somo com a próxima frequência. A próxima frequência é 8, então fica 3 mais 8 vai chegar no 11. 11, vou somar com a próxima frequência, mais 5 vai dar 16. 16 eu somo com a próxima frequência, que é 7, que vai dar 23. 23 somando com a próxima frequência, que é 2, fica 25. 25 com mais 3, que é a próxima frequência, vai chegar no 28. 28 com mais 6, 34. 34 com mais 2, 36. 36 com mais 7, 43. E finalmente 43 com mais 4 chegou no 47. Ó, o último valor ali da frequência acumulada tem que bater com o total da pesquisa, com os 47 pesquisados, né? Eu cheguei na minha tabela de frequência, então falou em mediana, a gente precisa sempre da frequência acumulada, certo? A gente vai usar isso aqui no nosso exemplo. Então, agora vamos entender o conceito de mediana. Então, vamos lá. Mediana. A mediana de uma distribuição de frequência é definida como o valor ocupante da posição central. Por exemplo, se eu tenho o número 1, 2 e 3, o número 2 está no centro. Então, o 2 é mediano. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, o número 3 está no centro. Fica 1 e 2 de um lado, 4 e 5 do outro, 3 está no meio. Então, 3 é mediano. Para isso, eu preciso que os dados estejam organizados, ou em ordem crescente, ou dentro de uma tabela de frequência, né? Então, sempre a mediana é o valor central, é o valor que divide exatamente no meio. Note que se um valor for extremamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por este, ao contrário da média, porque a média eu somo os valores e divido, na mediana eu só localizo o central, então os números que estão do lado não interferem na resposta. Por definição, é a medida estatística vinculada à posição ocupada e não à proximidade dos valores apresentados. Então, o mais importante é a posição. Mediana, posição central dos meus dados, né? Assim, se o valor for extremamente pequeno ou grande, não influenciará no cálculo da mediana.
Olha só, pela definição a gente tem, para calcular a mediana dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequência, ordenamos esses valores de modo crescente ou decrescente, repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências, e tomamos o valor que divide essa tabela em dois grupos iguais, isto é, com a mesma quantidade de elementos. De modo simples, se o número de elementos da amostra n for ímpar, o n, que é o número de elementos, eu vou fazer igual a 2n mais 1. Daí eu vou achar o valorzinho do n. Achei o valor do n, a minha mediana vai ser o que ocupar a posição n mais 1. Então eu vou achar o n minúsculo ali, né? O n maiúsculo é o total de elementos da minha amostra. O n minúsculo é a posição. Para chegar, se o número for ímpar, eu vou fazer o n mais 1. Agora, se esse número for par, eu vou fazer o n igual a 2 vezes n. Aí eu vou ter o n, que é a quantidade de elementos, o n maiúsculo, vou achar o n. Aí a minha mediana vai ser a média aritmética entre o n e o n mais 1. Então a gente vai fazer isso aí no exemplo, fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Olha, voltando, só colocando a tabela de novo aqui, vamos entender um pouquinho da nossa tabela em relação à frequência acumulada. O que significa isso? Ó? No nosso exemplo, temos 47 elementos, ou seja, o n maiúsculo é 47. Então eu tenho um número ímpar de dados. Como eu tenho um número ímpar de dados, a minha mediana vai ser o n minúsculo mais 1. Vamos calcular o n minúsculo, então. Ó. 2n mais 1 é igual a 47. 2n é igual a 46, o n minúsculo é 23. Então, o n é 23. Ou seja, se eu somar 23 mais 1, a minha mediana vai ser o elemento que ocupa a 24ª posição. Vamos entender agora, dentro da tabela, como que eu chego no elemento que ocupa a 24ª posição. Vamos fazer isso. Olha só. A gente já viu aqui, então, que eu vou localizar a 24ª posição na tabela. Agora, como que a gente vai fazer isso? Ó, eu coloquei essa coluna de observação para ficar mais fácil ali, mas isso não consta na tabela, só para a gente entender. Quando eu falo que o 75 tem 3 pessoas, a frequência é 3, então significa que eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Então, ela vai do 1 ao 3. Então, a linha 1, então, tem 3 elementos, que é do 1 ao 3. A linha 2, o que acontece com a linha 2? Ela começa no 4º elemento, porque a primeira linha parou no 3º. Então, do 4º até o 11º, ou do 4 ao 11, eu vou ter 8 elementos nessa linha, que é o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Me dá 8 elementos. Então, a linha 2, ela vai praticamente do 4, porque a linha 1 parou no 3, então ela começa no 4, e vai até o número da frequência acumulada. A frequência acumulada é o 11. A próxima linha, então, ó, se essa aí parou no 11, ela vai começar no 12 e vai até a frequência acumulada, que é o 16. A próxima linha, ela começa no 17 e vai até a frequência acumulada dessa linha, vai até 23. A próxima começa no 24 e vai até o 25. Olha lá, 24 é o próximo, 25 é a frequência acumulada da linha. A próxima vai dar 26 até o 28. A próxima começa no 29 até o 34. A próxima, do 35 até o 36, olha lá. A seguinte, do 37, porque parou no 36, inicia no 37 e vai até a frequência acumulada 43. E, por último, a 44 a 47. No caso, aonde que está o meu 24? O 24 está na linha do 79, ó. Então, na linha do 79, eu tenho 2 elementos, que é o 24 e o 25. Então, o que significa isso? Que o meu 24º elemento, ou que ocupa a 24ª posição, está na 5ª linha, então a mediana é o 79. A mediana é o 79. Bastou localizar o 24, né, dentro dos intervalos de observação. Por exemplo, se o meu cálculo tivesse dado no lugar de 24, tivesse dado 18. 18 estaria entre 17 e 23, então ele seria o 78. Como deu 24, 24 está entre 24 e 25, então a mediana é 79. Então não tem cálculo nenhum, é só localização, né? Basta localizar o elemento aí
para que a gente consiga achar a mediana.